Dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 38 do livro de Ezequiel, que tem 48 capítulos. Abra aí a sua Bíblia no capítulo de número 38. Veremos hoje Gog, Magog e a soberania de Deus. Deus é um Deus soberano. Estamos vendo esse livro de Ezequiel que foi escrito para incentivar os exilados a permanecerem fiéis ao Senhor, para que ele cumprisse a sua promessa de reconduzi-los à terra prometida e de conduzir o templo e Jerusalém a novas perspectivas de glória. Eu sou o pastor Daniel Deusdedit, da igreja Os Semeadores. Nós estamos vendo a terceira parte desse livro. Nós já vimos a primeira e a segunda parte, a primeira do capítulo 1 ao 24. Nós vimos na primeira parte os oráculos de advertência sobre a destruição de Jerusalém, a preocupação do profeta com o passado e com o presente de Jerusalém. Na segunda parte, nós vimos uma sessão de oráculos contra outras nações, com foco na destruição dessas nações. E agora estamos vendo a terceira e última parte da nossa divisão proposta do livro de Ezequiel, com foco nas futuras bênçãos de restauração que Judá gozaria após o exílio. Dentro dessa terceira parte, nós estamos vendo a sessão de número 8, Vitória na Batalha Futura. Esses próximos dois capítulos, 38 e o 39, irão falar de uma vitória em uma batalha futura. Antes de sua descrição da futura cidade de Deus, Ezequiel descreveu a derrota e a eliminação dos seus adversários, que se oporiam à comunidade restaurada, do mesmo modo que outros profetas haviam predito que as nações ameaçariam guerrear contra Israel restaurado. Continua a Bíblia de Estudo de Genebra, a qual recomendamos que você adquira. Alguma oposição realmente se levantou contra os primeiros esforços para restaurar a nação, mas não significaram muita coisa, porque Israel não significava muita coisa. Nesse caso, Gog, príncipe de Magog, tornou-se a personificação da máxima oposição ao reino e ao povo de Deus. Deus iria como um guerreiro divino, lutando a batalha de Israel e impondo uma derrota apocalíptica sobre os seus inimigos, preparando assim um caminho para a cidade renovada. Essa grande batalha final foi prorrogada em razão dos fracassos da comunidade restaurada. Foi iniciada, entretanto, na morte e ressurreição de Cristo Jesus. Continua na igreja hoje e vai atingir a completa realização quando Cristo retornar. Confira aí Amós 9, de 11 a 15. O capítulo 38 começa com a palavra do Senhor vinda ao seu profeta Ezequiel e dizendo para ele dirigir o seu rosto para Gog, terra de Magog, e príncipe e chefe de Tubal, e profetizar contra ele, dizendo que o Senhor era contra ele e que o faria voltar, mesmo que tivesse de colocar em seus queixos anzóis que fizessem esse trabalho. Não esquece de entrar em nosso blog site jamaisdesista.com.br para você localizar a parte escrita dessa narrativa que irá te auxiliar a compreender um pouco mais. Continua a nos ensinar a Bíblia de Estudo de Genebra que a identidade de Gog é problemática. Ele é frequentemente identificado como Giges, um rei da Líbia, um país localizado na Anatólia, Ásia Menor, no extremo nordeste do Mediterrâneo. Nos textos acadianos do século VII a.C., Giges é conhecido como um vassalo dos assírios. Uma lenda posterior o relaciona à invenção de cunhagem de moedas. Embora o nome Gog seja foneticamente semelhante à palavra acadiana para Giges, a identificação com esse herói histórico não é, de modo algum, incontestável. Já Magog era um país governado por Gog, e também não consta das listas e das citações geográficas da literatura antiga ainda existentes. Pode não significar mais do que terra de Gog. Ele também era príncipe de Meseque e Tubal, embora a identificação de Gog e Magog permaneça incerta, não há dúvida a respeito da identificação de Meseque e Tubal. Ambos são mencionados por historiadores antigos como Heródoto e Joséfo, e em documentos assírios datados dos séculos de 12 e 8, como tribos que
viviam na parte central e leste de Anatólia. Um dos reis de Meseque, no final do século VIII, era conhecido dos assírios como Mitas, ou Midas, conhecido pelos historiadores clássicos pela sua literatura legendária. Consideráveis mal-entendidos resultaram de especulações mal orientadas a respeito desses termos geográficos. Alguns intérpretes identificaram incorretamente esses locais como outros lugares conhecidos da geografia contemporânea, e a partir disso conjecturaram a respeito de acontecimentos futuros. Continua nos ensinando a Bíblia de Estudo de Genebra que Meseque, assim, identificado como Moscou, e Tubal como a cidade russa de Tobolsk, ambas as quais estão geograficamente muito distantes da região que Ezequiel tinha em mente. Além disso, uma vez que a palavra príncipe na expressão príncipe de Ros, verso 2, é a palavra hebraica Rosh, alguns têm insistido que a expressão menciona o príncipe da Rússia. Mesmo que essa palavra pudesse supostamente ser traduzida como um nome geográfico e não como príncipe, ela dificilmente se referiria à moderna Rússia. A palavra Rússia foi introduzida na região norte de Kiev pelos vikings durante a Idade Média e, portanto, não seria um termo usado no tempo de Ezequiel. Quando descreve as ameaças à existência de Israel, a Bíblia comumente se refere aos inimigos que vêm do norte. Nos tempos pré-exílio, as referências a esses inimigos do norte eram alusões aos inimigos tradicionais de Israel, Assíria, Babilônia, Pérsia. No entanto, nos escritos dos períodos do exílio e pós-exílio, os inimigos vindo do norte assumiriam proporções além das normais. Em sua descrição do conflito final com a comunidade restaurada, Ezequiel escolheu mencionar tribos que viviam nos limites do Reino do Norte, para indicar que haveria uma oposição muito difundida contra o reino restaurado de Deus. Ao invés de especulações acaloradas sobre a história futura, os leitores modernos deveriam compreender que Ezequiel tensionava usar essas nações como referência a todos os poderes orquestrados contra os povos de Deus. Interessante observar que nos seus oráculos contra as nações estrangeiras o livro não contém nenhum julgamento a respeito da Babilônia, onde Ezequiel e os exilados eram mantidos em cativeiro. Gog e Magog reaparecem nas descrições apocalípticas de João sobre o futuro conflito entre o bem e o mal. Em Apocalipse 28, tanto Gog como Magog são termos ali geográficos. O Senhor diz por seu profeta que era contra Gog e que faria voltar, pondo nele anzóis em seus queixos para levá-lo, juntamente com seus seguidores, envolvendo seus exércitos, as suas tropas e as suas companhias. Os persas, os etíopes, os de Put, de Gomer e todas as suas tropas, provavelmente um grupo conhecido dos assírios como Gimihai e dos gregos como Cimérios, situados ao norte do Mar Negro, a casa de Togarma no extremo norte, e todas as suas tropas, muitos povos, eram com eles e viriam juntos. Gog lideraria não apenas uma coalizão de nações vindas do norte, mas também de regiões do sul de Israel, da Etiópia, de Put. Esse quadro mostra uma mobilização total contra o povo de Deus. Compare assim essa convocação divina para a guerra em Joel 3, de 9 a 11, e também Apocalipse 16, no verso 14. Eles deveriam se preparar e virem com todas as suas forças. Ezequiel estava descrevendo como a aliança de nações atacaria o povo restaurado de Deus. Suas palavras se aplicam, em primeiro lugar, à resistência que a primeira comunidade pós-exílio sofreria, mas dizem respeito também à perseguição contra o povo de Deus, daquele ponto em diante, especialmente contra a igreja até o retorno de Cristo. Ezequiel falou um tempo no futuro, quando Israel estaria reunido na Terra Prometida. Essa reunião teve início em 539 a.C., quando Ciro enviou
de volta alguns israelitas para repovoarem a terra prometida. Entretanto, o pecado continuado causou o fracasso dessa restauração, de modo que ela foi postergada até o tempo de Cristo. Cristo começou a restaurar o povo de Deus em sua primeira vinda. Ele continua a fazê-lo pelo ministério da igreja e completará essa restauração até sua segunda vinda. Eles todos reunidos subiriam contra Israel e encheriam a terra e os céus como nuvens, como uma terrível tempestade que cobriria toda a terra à vista. Adversários sem conta se reuniriam. Compare com Joel 2, de 2 a 11 e veja Jeremias 4, verso 13. Naqueles dias, esses irão ter altivos projetos em seus corações que maquinaram um mau desígnio, levando-os a subirem desaforadamente contra a terra das aldeias não muradas, contra os que estão em repouso, que habitam seguros sem muros, nem ferrolhos nem portas. O desejo deles é tomarem os despojos e arrebatarem a presa do povo, dentre as nações, que adquiriu gado e bens e habita no meio da terra. A impressão que se tem à primeira vista é que o inimigo estaria vindo assustadoramente e com todas as suas forças e poder, mas na realidade a verdade era que Deus é que estava levando eles, os inimigos, à sua própria destruição. Veja aí versos 4, 16. Jamais podemos deixar de lado a soberania de Deus e o seu poder e onisciência. Nada acontece por acaso e ele soberanamente governa todas as coisas, mesmo quando os povos e nações pensam que estão agindo livremente. No verso 13, Sabá, Dedã e os mercadores de Tarsis estavam provocando Gog e os seus seguidores que estavam interessados em tomar o despojo, arrebatar a presa, levar a prata e o ouro, tomar o gado e os bens, saquear grande despojo. Sobre Sabá e Dedã, sabemos, conforme a Bíblia de Estudo de Genebra, que Sabá, atual Iêmen, no sudoeste da Península Arábica, dos Sabeus, Sabá dos Sabeus, do povo de Sabá, era notável na antiguidade pelo seu comércio, e Dedã era um território ao sul de Edom. A partir do verso 14, Gog invadirá Israel. Então, a partir do verso 14, quando Deus pede ao seu profeta para profetizar contra Gog, ele fala de um tempo em que Israel estará seguro e Gog virá do extremo norte com muitos povos com ele, como se fosse uma grande nuvem para engolirem a nação de Israel. Será nos últimos dias que Deus os trará contra a sua terra para que as nações o conheçam a ele como Deus e Senhor, pois ele vindicará a sua santidade sobre Gog, à vista dos seus próprios olhos, verso 16. Continua o Senhor a falar, se não seria ele aquele de quem ele estava falando no passado, por intermédio dos profetas, dos seus profetas, Ezequiel. Se referiu a profecias anteriores que descreviam o inimigo vindo do norte, verso 2. Gog não é mencionado em nenhuma outra profecia no Antigo Testamento. O capítulo 38 começa dizendo, veio a mim a palavra do Senhor dizendo. É praticamente chavão esse início no livro de Ezequiel. O verso 23 diz, assim, eu me engrandecerei e me santificarei e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações e saberão que eu sou o Senhor. O próprio Deus seria o defensor de Israel contra Gog. Em passagens que descrevem o aparecimento do guerreiro divino, os profetas comumente falam de uma convulsão que se refletiria na ordem criada, a criação dissolvendo-se no caos primitivo. Ele fala que sua indignação subirá às suas narinas e no seu zelo, no ardor da sua ira, falará e haverá na terra de Israel um grande e terrível tremor, de tal sorte que tremerão diante da sua face os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo e todos os répteis que se arrastam sobre a terra.
bem como todos os homens que estão sobre a terra, e os montes que serão deitados abaixo, e os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra. Em seguida, contra ela levantará sua espada, que se volverá contra os seus próprios irmãos, a peste, o sangue, e ainda fará chover sobre eles e suas tropas e sobre muitos povos que estão com ele, uma chuva inundante com grandes pedras, de saraiva, de fogo e de enxofre. Nesse caso, o Senhor será engrandecido e santificado diante de todos, pois que claramente se dará a conhecer às nações, e haverão de saber que o Senhor é Deus. A todos um bom dia, fiquem com Deus. Amanhã veremos a vitória na batalha futura, Ezequiel 39. Inscreva-se no nosso canal, conheça nosso blog, site jamaisdesista.com.br, onde tem a parte escrita dessa narrativa. É muito conteúdo, muita informação, e alguma coisa pode passar despercebida. Então você tem o vídeo e tem a parte escrita para estudar. Às 8h30 nós temos o nosso programa Momento Missionário na Rádio Os Semeadores, todos os dias. Às 15 horas, esse Momento Missionário é com o pastor Johnny Ramos, direto da Suécia. Também acesse nossa loja virtual, ossemeadores.com.br. Também estamos presentes no Amazon. Entra lá na nossa loja, procure Os Semeadores. Fiquem com Deus, Deus abençoe. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, a sua família e o seu ministério. Amém.